Ô pessoal, tudo bem? Aqui é o JV da Ouvido Mago. Hoje estou aqui com uma proposta um tanto diferente de vídeo. Ainda é uma deck tech de Sorcery, mas é uma deck tech focando 100% no budget. A gente fez uma deck tech anteriormente, mas eu não tinha feito ela focada 100% no budget, só para mostrar meu deck mesmo. Que acabava que era muito, em parte, feito pelo Precon. Hoje o objetivo é um tanto quanto diferente. Eu tô com meu deck de Corruptor barra Necromancer barra Harbinger e Persecutor, mas eu vou resetar ele para como ele era antes da versão atual e mostrar para vocês um deck monoar barato. Então dá para você jogar, particularmente os que funcionam melhor são Necromante, Sorcerer, Corruptor e Spark Mage, né, porque é um deck monoar. Creio que Avatar do Ar também deve funcionar muito bem. Eu só não tenho ele, então não cheguei a testar. Então vamos voltar para o estado original do deck antes de começarmos. Eu estava usando duas cartas que eram Elite e únicas nos terrenos, que no caso eram a Cloud City e a Uthren Heights. Isso até agora, antes de eu conseguir elas, eu estava usando duas Hamlets no lugar delas. Então o deck vai ficar com duas Hamlets no lugar dessas duas cartas. Se você quiser ir atrás, ou você tiver, considere utilizá-las, elas são muito boas. Então, duas Hamlets no lugar delas. A gente tem também algumas elites e únicas aqui no main deck. Por exemplo, eu tenho essa Black Plague que eu uso porque eu abri ela. Acabei abrindo duas Black Plague na época de Arthurian Legends, mas ela não é tão necessária assim no deck. Ela é legal, mas você pode substituir. Necronome Concert vem no pré-con de Necromante, mas como ela é Elite, eu também vou acabar removendo. Peço perdão a gritaria no fundo, meus vizinhos estão bem barulhentos hoje. Hounds of Andarius é uma carta de beta Elite, é baratinha, mas eu também vou remover por ser uma Elite, para a gente facilitar o acesso aqui. Nightmare, mesma coisa, é uma carta que é praticamente uma win-con, mas não dá para deixar ela aqui no deck, assim como o Renatus. Eu foquei 100% em ter cartas que sejam ordinárias ou excepcionais, então o Renatus vai acabar saindo. Se eu tivesse uma da Peril Vampire, eu colocaria aqui, mas eu não tenho, então eu acabo usando o Renatus. Bom, qual que é a ideia do deck? Se você estiver jogando de Necromante, você vai querer ficar segurando o jogo um pouquinho para poder fazer bastante esqueletos e bater tudo de uma vez. Se você estiver jogando com, por exemplo, o Corruptor, você vai querer fazer um deck mais agro, então você vai acabar jogando com ele, fazendo os bichos o mais rápido possível. Em breve eu vou explicar como que a gente faz isso aqui nesse deck, especificamente com as cartas que tem ali no meio. E daí a gente vai entender melhor como que funciona e por que ele é um deck mais rápido, mais agro. Dito isso, por ele ser um deck agro e praticamente só montado com cartas de ar, ele acaba tendo algumas fraquezas que são especificamente decks de água. Então, deck de água normalmente costuma demorar mais, consegue reganhar uma vida, deck de terra também. Então acaba que pode ser um pouco problemático. Outro problema é que seus bichos eles são no geral muito pequenos. Então você tem que sempre ficar de olho para não matarem os seus bichos. Bora lá. Vamos começar com as cartas que eu adicionei aqui, que não estavam no deck. Depois a gente fala dessas duas, mas vamos lá. Eu coloquei um Dreadwing para ele ser um bicho um pouquinho maior. Ele é 5 manas, bate 4. Ele tem Airborne, Gênesis, Strax, ele causa dano baixo no seu avatar, a menos que você descarte uma carta. O que não é um problema, você vai acabar descartando a carta, ou quando você fizer ele lá no futuro, você toma o dano ali, não tem problema. Brunshick Witch é legalzinho, porque ela é Airborne e tem Spellcaster. Então você vai adicionar elas aqui para sua lista. E daí agora a gente vai falar um pouco dos bichos que a gente já tem aqui. Bom, considerando o Ghoul que eu acabei de adicionar das cartas que eu removi ali, você vai ficar com 3 Ghouls. Ele é um bicho 3 manas, 3/3. Mas se você estiver jogando de Corruptor... Corruptor não, mas como se você tiver um terreninho específico que a gente já vai mostrar aqui,
ele entra por menos. Eu coloquei 4 Screamer, até porque ele é a capa da edição. Então, fora isso, ele, além de ser uma carta icônica, ele é uma carta muito boa, porque ela tapa um minion adjacente e faz ele tomar um passo para longe. É bom para vocês acabar se protegendo um pouquinho. Coloquei 2 Forsaken, achei interessante. Tem Void Walk, apesar de ter que entrar na coluna lá do canto, você consegue utilizar ele bem. 3 Pit Imp, para poder roubar magia do oponente, atrapalhar um pouco. Um Avenging Angel, infelizmente eu não tinha mais. Se você tiver mais Avenging Angels, coloque no lugar do Dreadwing, eu acho que vale mais a pena. 2 Fall Bones, importante para você poder ficar substituindo os esqueletos se você estiver jogando de necromante. E é uma cartinha baratinha também, caso você queira só substituir os outros esqueletos. Desecrator Kite tem um pequeno, entre aspas, combo, barra interação forte com a carta Spore Spouts, que é a carta que reduz custo de criatura evil. Não, Spore Spouts não, é Gin of Evil. Spore Spouts é outra coisa. 4 Plague Hat, se você estiver jogando de corruptor, ela vai acabar entrando como evil, né? Ela vai virar monstro. E a gente já vai falar mais um pouco sobre ela quando a gente estiver na estratégia do deck. 4 Vampire Bats, mesmo motivo do Plague Hat. A gente vai jogar com 4 Static Servant, contando com aquele que a gente acabou de colocar de volta no deck. 2 Willing Tribute, para poder desvirar Minions Evil. 4 Necromantes, novatos, para poder fazer esqueletinho. 2 Murder of Crows. 3 Bone Spear. 2 Displace. 2 Second Wind, para você poder movimentar mais facilmente os seus personagens. 4 Raise Militia, né? Para fazer um paralelo com o meu outro deck, que tem 4 Border Militia, aqui tem 4 Raise Militia. Eu coloquei 3 apps, eu acho que se você quiser você pode colocar uma a mais, mas não vejo necessidade por enquanto. E 4 Gift of Raven, para você poder ganhar um pouquinho de vida quando for necessário. Tá, qual que é a estratégia do deck? A gente vai pegar os terrenos aqui, eu já vou mostrando. Tem 3 Accursed Tower, para você poder travar os wards dos amigos. A gente tem 3 Lookout, para você olhar a mão dos oponentes. A gente tem também 4 Mausoléu aberto, para você poder fazer alguns esqueletinhos ali. E Spore Spouts. Spore Spouts, ele é uma carta que tem umas interações bem fortes. Ela permite que os minions de custo 2 ou menor, quer dizer, de poder 2 ou menor, possam ser colocados em qualquer terreno nesse turno. Isso é importante por quê? Porque a maior parte dos nossos minions, eles são já criaturas de poder 2 ou menos. O que você vai fazer com isso? Se for turno 1, você pode fazer a jogada com Plague Hat. Pegar o Plague Hat e deixar lá na cabeça do oponente já. Ou Desecrator Kite, né? Você faz a Desecrator Kite. É o melhor dos mundos. Você começar com ela na mão. Você faz ela, joga ela lá pro oponente e tá tudo certo. Você pode fazer com Fall Bones também. O Pit não vai ser possível. Mas é isso. Você vai acabar usando criaturas de custo 1 para colocar já direto na cabeça do oponente e poder bater depois. Continuando, a gente tem também o Den of Evil, que ele reduz em 1 o custo de todos quer dizer, do primeiro minion mal que você castar nesse terreno, naquele turno. A gente tem 4 Twilight Bloom só para completar. Você podia usar Spires, pode usar também as torres no lugar, não tem problema. E 4 Leyline Range. Daí a gente vai ter também as 2 Hamlets que a gente estava usando então. E daí a gente vai ficar com 30 terrenos, que é o base pro deck. E do mesmo jeito que a gente fica com 60 cartas de magia. Se você estiver jogando com Corruptor, todas as criaturas do seu deck elas são evil. Então o efeito do Den of Evil vai sempre trigar. Além, é claro, de poder fazer outras coisas. Eu prefiro particularmente jogar Corruptor, acho mais honesto. Você pode também jogar com o Sorcerer, para jogar full agro, né? Igual o Corruptor também, só que com a vantagem que você vai poder comprar mais magias.
O Spark Mage você pode acumular um pouco, esperar um pouco de tempo para fazer várias magias num turno só, que sejam de ar. No caso, são todas as criaturas e todas as magias que a gente tem aqui nesse deck. E daí você faz isso para poder dar um dano numa criatura. Como que é o nome? Numa unidade aleatória ao redor. Então você pode chegar perto do oponente ou ficar ali usando isso para se defender. Nada te impede. A gente tem também o Necromante, que particularmente é o que funciona melhor. Até porque o Necromante é um avatar genericamente bom. Então ele sempre vai funcionar. O efeito dele é que ele compra, dá um draw no terreno. Mas o efeito principal é, uma vez por turno, você pode pagar um para invocar um token de esqueleto aqui. E daí você vai fazendo vários esqueletinhos e vai seguindo no caminho até que você chegue e consiga o seu objetivo. Resumindo, é um deck de ficar spamando esqueleto, né? O Dreadwing vai estar ali também lá pro final do jogo você conseguir bater um pouco mais. A linha clara dele é um bloco legal. A Broomstick Witch também faz isso, né? Ela voa ali, dá um bloquezinho. É isso, não tem muito o que explicar sobre o deck em si. É legal que você pode ter reduções de custo e você também pode usar várias criaturas pequenas. Dá para você usar criaturas grandes também e daí você pode jogar com o Harbinger. Se você quiser fazer os upgrades e depois você tiver as cartas, como eu disse, aquelas cartas lá no começo do jogo eu substituiria, eu já fiz isso inclusive, e colocaria essas cartas aqui. Nightmare, porque ele é 7 manas e consegue empurrar bichos pro Void. Renatão, para ficar curando sua vida. Hound of Ondaros, porque ele tem Airborne, Burrowing, Submerge e Voidwalk, e inimigos próximos permanentemente perdem Stealth. Cartinha bem legal. Necronomic Concert, se você estiver jogando de Necromante, e como a maior parte do deck tem bastante mortos-vivos, vai ser bem legal, vai causar um drawzinho da hora. E você, claro, pode usar também as Pipes ou qualquer outro instrumento para poder aumentar a quantidade. E por último, mas não menos importante, Black Plague. Eu gosto de usar ela particularmente porque eu acho que ela tem bastante flavor, mas também porque ela serve para ficar removendo um minion fraco num terreno ali e impedindo sua morte. A lista aqui ela só tem cartas que são de Gothic praticamente. Os Hamlets, eu coloquei eles são de Arthurian Legends, mas você pode substituí-los por Spires ou Torres também. E você também pode colocar as cartas excepcionais de terreno da edição. Enfim, muito obrigado a todos que ouviram até aqui. Falou, tchau, fui.